Rasputin, a verdade oculta que transformou a história da Rússia em 5 revelações incríveis. Ana sempre teve coragem de sobra. Aquela coragem que queimava como uma fogueira em meio à escuridão da periferia de São Paulo. Mas nada a preparou para a dor esmagadora da perda de seu avô, um líder comunitário que lutava pela justiça social. Desde sua morte, os dias se tornaram um peso insuportável. O vazio deixado por ele ecoava em sua casa, onde as contas se acumulavam e a pressão para sustentar a família só aumentava. Num dia qualquer, ao mexer nas coisas do avô, Ana encontrou um diário desbotado, escondido entre pilhas de velhos documentos. Ao abri-lo, uma onda de emoção a atingiu. As páginas estavam cheias de relatos vibrantes sobre a ancestralidade de sua família e um homem misterioso chamado Rasputin. Histórias de coragem, sacrifício, e a força de um povo que, assim como ela, lutava contra as injustiças do mundo. Cada palavra parecia chamar Ana para a ação, sussurrando que ela também poderia fazer a diferença. A pena dançava pelas páginas, revelando um capítulo da luta do avô que ressoava com seus próprios desafios. Os relatos sobre protestos, greves e a determinação de mudar seu bairro ecoavam na alma de Ana. Com um peito apertado e lágrimas nos olhos, ela percebeu que o legado de seu avô deveria ser mais do que uma lembrança. Antes que ela pudesse se dar conta, um brilho de esperança acendeu dentro dela. Mas nem tudo eram flores. Ao compartilhar suas intenções de seguir os passos de seu avô com seus irmãos, Ana percebeu que a resistência era forte. Você está sonhando. Temos que pensar em como sair dessa situação, não em lutar, disseram eles, os rostos marcados pela frustração. O choque entre o sonho de Ana e a dura realidade de sua família criava um abismo doloroso. Esse dilema ressoava em cada canto da casa e fazia seu coração pender entre amor e responsabilidade. Quando a notícia de que a prefeitura planejava um grande projeto que ameaçava despejar muitas famílias caiu como uma bomba no bairro, a indignação se espalhou como fogo em palha seca. Ana não pôde se manter calada. Eu vou me juntar aos vizinhos, vou lutar, proclamou no momento de bravura. Mas nomear-se como líder era mais fácil do que confrontar o medo. Sentia-se sozinha, mas havia algo dentro dela, uma força ancestral, empurrando-a a continuar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em meio àquela tempestade emocional, um caderno vazio apareceu entre as páginas do diário. Ana olhou para ele com um misto de curiosidade e esperança. Será que os nossos destinos estão realmente escritos ou ainda podemos reescrevê-los? Essa pergunta ecoou em sua mente, fazendo seu coração acelerar. O que viria a seguir poderia mudar tudo não apenas para ela, mas para toda a comunidade. As ruas já estavam vibrando com a pulsação da resistência, e Ana sabia que a hora da verdade estava próxima. O que ela decidiria? A história estava prestes a desenrolar, e a expectativa pairava no ar, fazendo sentir cócegas na alma. Despertar para a realidade de um novo dia era um desafio. Ana sentiu a luz da manhã filtrando-se pelas frestas da janela, mas a esperança que outrora a energizava parecia caminhar lentamente em direção ao abismo da dúvida. O caderno em sua mão era um símbolo e um convite. Conhecia bem o peso que as palavras carregavam e o que poderia fazer se decidisse preenchê-lo com as histórias de sua luta. No café da manhã, enquanto os irmãos se reuniam à mesa, a atmosfera estava pesada. O silêncio cortava mais do que qualquer palavra. Hoje eu vou me encontrar com a comunidade, Ana decretou com firmeza, observando a reação deles. Olhares desconfiados se cruzaram, e a mãe suspirou, uma mistura de preocupação e cansaço desenhada em seu rosto. Por favor, Ana, não arrisque mais problemas. Já temos tantos, disse ela, como se tentasse proteger a filha do mundo cruel lá fora. Mas Ana não conseguia ignorar a chama que queimava dentro dela. Lembrou-se do diário das histórias de resistência de seu avô e por um instante, sentiu que o eco de sua voz poderia superar o medo que a cercava. Precisamos lutar. Se não fizermos isso agora, as famílias do nosso bairro vão sofrer. Sua paixão era visível, e mesmo assim, ela viu a indecisão nos olhos de seus irmãos. Decidida, Ana se despediu e saiu de casa. Os passos pelas ruas conhecidos eram diferentes agora, repletos de determinação. O barulho do trânsito e as vozes dos vizinhos se misturavam ao som rápido do seu coração.
A reunião da comunidade aconteceria na Praça Central, e ela também esperava encontrar outras almas que, como ela, sentiam a urgência da luta. Quando chegou, avistou um grupo já reunido, suas faces marcadas pela desconfiança, mas também pelo desejo de renovação. Ao se aproximar, ouviu murmúrios de preocupação sobre as novas ameaças do governo. Os políticos só pensam em lucro, desabafou um homem mais velho. E nós? Para onde vamos? As palavras apunhalavam a esperança de Ana, mas ao mesmo tempo ela soube que ali estava sua chance. Era o momento de agir. Com a voz trêmula, mas decidida, Ana fez o primeiro passo. Pessoal, eu encontrei histórias de coragem e luta. Precisamos nos unir. Se o nosso avô estivesse conosco, o que ele diria? A expressão no rosto dos vizinhos começou a mudar. O que parecia ser um gás apagado começou a reacender. Veio resposta, um murmúrio de acordos e desaprovações. O que você quer que façamos? Perguntou uma mulher, os olhos farejando a sinceridade de Ana. Temos que planejar uma manifestação. Mostrar que não estamos sozinhos. Juntos, somos mais fortes. A ideia pairou no ar, como um sopro de vida para as âncoras pesadas que o seguravam. Entretanto, o frio na barriga não desapareceu. E enquanto a conversa seguia, a dúvida ainda a assombrava o que aconteceria se falhasse. Se as ações que tomassem não fossem suficientes. Ana sabia que o seu avô sempre acreditou no poder da coletividade. Mas será que ela seguiria os passos dele? O que Ana não esperava era que uma figura conhecida se aproximasse dela, um velho amigo da família que conhecera quando crescia. Seu olhar carregava um peso que Ana não conseguiu ignorar, e ela sabia que as revelações estavam longe de acabar. Ele segurou o caderno vazio em suas mãos, e a pressão no ar se intensificou, como se o tempo tivesse parado. Você não vai acreditar no que descobri sobre o passado do seu avô, sussurrou ele, e seu coração palpitaria, já ansioso pelo que estava por vir. Ana sentiu o peso do olhar do amigo da família apertar seu peito. O que você sabe? Indagou, a curiosidade misturada ao medo, como se guardasse um segredo que poderia mudar tudo. Ele a puxou um pouco para o lado, onde a agitação do grupo ficava um pouco mais distante, e respirou fundo. Seu avô não era apenas um homem comum do nosso bairro. Ele esteve envolvido em algo muito maior, algo que poderia ter mudado o curso das coisas. A luta dele não era apenas local. As palavras saíram lentas, quase como se ele estivesse forçando cada sílaba pela tensão. Ana sentiu um frio na barriga. Lembranças de infância vieram à tona. Histórias que o avô contava sobre bravura e resistência, mas agora, a magnitude daquelas palavras aquecia seus pensamentos e fazia seu coração acelerar. O que ele fez? Insistiu finalmente. Ele foi um dos principais organizadores de protestos na cidade, movimentos que foram sufocados pelo governo na época. O que ele enfrenta agora é um eco do que vivemos antes. Os olhos do homem estavam cheios de emoção, como um relógio antigo revelando o tempo perdido. Essa revelação bateu forte dentro de Ana. A ideia de que suas raízes estavam ligadas a uma história de luta e resistência a tornava mais forte e mais disposta a agir. Se ele foi capaz de enfrentar as dificuldades, por que não posso fazer o mesmo? O impulso de lutar pela comunidade acendeu mais uma vez, mais intenso do que nunca. O problema é que muitos não sabem disso. A história foi apagada e seu avô, junto com outros, foi esquecido, continuou ele. E se você puder trazer essa memória de volta, você pode reavivá-los. Ana sentiu um calor levantando seu espírito. Era verdade, o que tinha em mãos não era apenas um caderno, era a oportunidade de contar a história que poderia unir as pessoas novamente. Era uma chance de iniciar um movimento que não se limitasse ao seu bairro, mas que reverberasse por todo lugar, trazendo à tona as lutas coletivas do passado. A ideia brilhou em sua mente. Precisamos fazer isso. Podemos usar o caderno para documentar tudo. As histórias, as memórias, a luta do meu avô. E isso será a nossa arma para unir a comunidade. Sua voz ressoou com determinação, e a presença do amigo parecia confirmar a grandeza daquela decisão. Mas antes que pudesse elaborar mais, o amigo a alertou: cuidado, Ana. Existem aqueles que não querem que a verdade venha à tona. A gravidade de suas palavras fez Ana hesitar, mas a raiva e a frustração que consumiam sua família e vizinhos só fortaleciam sua resolução. Não podemos viver com medo, ela exclamou, sentindo a energia ao seu redor mudar. Os rostos na multidão começavam a olhar para ela com um novo brilho nos olhos. Juntos, poderiam mudar suas histórias e, quem sabe, acender a chama da esperança que parecia adormecida. A conversa entre Ana e o amigo fervilhava e outras vozes começaram a surgir, animadas com a possibilidade. Mas enquanto folhas de planos eram rascunhadas, um grito cortou o ar, congelando todo mundo em um silêncio de tensão.
Uma figura familiar, mas sombria, se aproximava do grupo. A sensação de que tudo estava prestes a mudar, e não necessariamente para melhor, tomou conta dela. O que será que ele quer? Pensou Ana, percebendo que a luta poderia acabar de maneira inesperada, e sua primeira batalha estava prestes a começar. Ana sentiu o coração disparar enquanto observava a silhueta que se aproximava. A figura era de alguém que todo mundo conhecia, mas poucos respeitavam. Carlos, o segurança que sempre se achava o dono do pedaço. Ele tinha a fama de ser leal ao sistema, especialmente em tempos difíceis. A tensão no ar era palpável, ninguém queria estar no caminho dele. Vamos lá, Carlos. O que você quer? Gritou um dos jovens, a bravura ressurgindo diante da ameaça. Ana sentiu o olhar de apoio de todos ao seu redor, mas também o frio na barriga que vinha da feição de Carlos. Ele não parecia feliz. Vocês estão mexendo com fogo, disse ele, aproximando-se devagar, como se estivesse avaliando a cena. Essas histórias do passado não interessam a ninguém, a não ser aos que já se foram. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ana não se deixou intimidar. Nós sabemos o suficiente. Sabemos que há uma verdade aqui que precisa ser contada, respondeu com a voz firme, mas o eco da sua própria dúvida começava a sussurrar. E se Carlos estivesse certo? E se a história realmente não importasse? Vocês acham que a luta de um velho vai mudar alguma coisa? O que interessa para o resto do mundo é como comer, viver, sobreviver. Disparou Carlos, as palavras cortando o ar e ferindo a esperança que começava a brotar no grupo. Aquele momento parecia suspenso, uma balança entre o medo e a determinação. Ana apertou o caderno contra o peito, como se ele pudesse protegê-la de qualquer ataque tanto verbal quanto físico. Ela viu rostos conhecidos, pessoas que se sentiam tão perdidas quanto ela, pairando entre a batalha e a apatia. Sabia que a resposta estava ali, mas precisava de coragem para encontrá-la. O que interessa é fazermos as vozes dos que não podem falar serem ouvidas agora, exclamou o amigo ao lado dela, levantando o punho como se fosse um manifesto. O grupo começou a murmurar, um sinal de que a chama da resistência ainda estava acesa. Mas Carlos não recuou. Ele avançou, desafiador. Se você quiser fazer alguma coisa, faça de um jeito que não envolva a comunidade. Se não, podem esperar por consequências. Ana olhou profundamente nos olhos de Carlos. Havia uma recepção de violência contida, e ao mesmo tempo, ela percebeu o medo por trás da bravata. Nesse momento decidiu que não poderia ter medo dele ou de suas ameaças. O que ela queria era liberdade, e o caminho para ela começava pela verdade. Não podemos silenciar nossos avós, Carlos. Eles lutaram para nós termos voz, ela disse, a emoção tomando conta da sua fala. Se o que estamos fazendo não for ouvido agora, o que nos resta? A nossa luta é a memória deles, e nós não vamos deixar que morra. As palavras de Ana reverberaram como um tambor no peito de todos. A multidão a apoiou, cada vez mais unida em sua determinação. Mesmo Carlos hesitou, como se o peso daquelas verdades estivesse começando a afetá-lo. Mas antes que ele pudesse responder, um novo barulho ecoou nas ruas. Veículos pesados e sirenes se aproximavam. A noite prometia um confronto inesperado. Ana, temos que sair daqui, gritou seu amigo, puxando-a para longe do olhar de Carlos. Nós não podemos recuar agora, ela respondeu, o sangue fervendo nas veias. A adrenalina a impulsionava. Enquanto o grupo começava a se dispersar, a figura de Carlos ficava para trás, mas a sombra de seu desafio pairava sobre Ana. A verdade que ela estava prestes a desvendar pode não apenas unir a comunidade, mas, talvez, também a expor a um perigo maior do que imaginava. A noite estava se formando no horizonte e, com ela, o peso de suas escolhas. Ana sentiu que tudo estava se acelerando. A luta por voz e memória estava prestes a se tornar luta por sobrevivência. O que ela faria em seguida poderia mudar não apenas seu destino, mas o de toda a sua comunidade. E agora, enquanto as sirenes ecoavam e a multidão se dispersava, Ana se perguntava se ela estava realmente pronta para o que viria a seguir. Ana viu as luzes dos veículos cortando a escuridão, e um frio percorreu sua espinha. O coração pulsava forte enquanto ela hesitou entre continuar ou fugir. O seu íntimo clamava por resistência, mas a maioria do grupo já se dispersava, seguindo as orientações dos amigos mais cautelosos. O ambiente estava mudando rapidamente, e a sensação de desespero tomou conta dela. Você viu o que aconteceu ali? A gente não pode deixar assim, gritou seu amigo, relutante em abandonar a luta. Mas Ana sentia que a pressão do momento era esmagadora. A pressão social, a expectativa. Era quase paralisante. Carlos permanecia atrás, observando tudo com um olhar frio, como se estivesse à espera de um erro.
Ele sabia o poder que tinha, e essa certeza fazia Ana sentir-se vulnerável. Mas a voz dos seus avós ecoava em sua mente: nunca se deixe calar. Estou indo atrás dele, decidiu, notando o brilho da resolução em seus próprios olhos. Os outros a encararam, espantados. Eles também estavam envolvidos, mas o receio era mais palpável que a esperança. Tem certeza, Ana? Podem ser apenas os policiais. A voz trêmula de uma amiga flutuou no ar. E se forem eles que estiverem gerando um novo cerco? E se forem prontos para calar a verdade de novo? Ana respondeu, sentindo um fogo no peito. O desejo de entender, de se fazer ouvir, era mais forte que o medo. Com um passo decidido, começou a andar em direção ao cruzamento. Os sons da sirene se aproximavam, e os veículos eram cada vez mais visíveis. Ela precisava ter respostas, não apenas para ela, mas para todos que não podiam falar. Com cada passo, o mundo parecia diminuir, como se a sua missão se tornasse o único foco na imensidão da noite. Um grupo de policiais desceu dos carros, uniformizados e autoritários. Ana parou, observando a cena de longe. O mais alto deles gesticulava, dando ordens, mas havia algo a mais. A maneira como os outros se moviam, a incerteza no olhar não parecia apenas um simples patrulhamento. Precisamos terminar isso antes que se torne um caos, disse um agente, e a frase fez o coração de Ana acelerar. Era a ruína da memória que ela tanto queria proteger. Ana respirou fundo e decidiu que precisava se aproximar. A verdade só se revelaria se ela estivesse disposta a arriscar não só a sua segurança, mas a do que considerava sagrado. E ali, bem na sua frente, estava a oportunidade. Ei! O que vocês estão planejando? Ana gritou, caminhando na direção deles. Os policiais a encararam confusos. O olhar do agente mais alto se endureceu, mas algo em seus olhos transparecia uma vulnerabilidade. Não se aproxime, ele respondeu, mas Ana já não se importava. A adrenalina corria em suas veias, e o desejo por justiça a consumia. Se vocês fizerem algo contra as pessoas que lutam por suas vozes, eu vou gritar. Vou fazer todo mundo ouvir. As ecoam vibraram no silêncio da noite. Nesse instante, tudo parecia suspenso. Os olhos dos policiais da comunidade de Carlos todos estavam em cima de Ana, que sentia como se estivesse exposta, mas ao mesmo tempo inabalável. O agente a observou por um momento prolongado, como se estivesse medindo suas palavras, e desviou o olhar, em uma fração de segundos que parecia durar uma eternidade. Antes que pudesse responder, um grito cortou a noite. Não podemos deixar que se calem de novo. Ana virou-se, e a multidão retomava força. As pessoas que antes hesitaram, agora estavam se unindo mais uma vez junto dela. A sensação de comunidade tomou conta, um laço coletivo de determinação que pulsava no ar. Mas naquele momento crucial, o agente se virou e seus olhos encheram-se de peso. Havia algo mais ali, algo que Ana não entendia. Ela tinha que descobrir, mas sabia que qualquer revelação poderia custar muito alto. O que aconteceria a seguir? O que mais estava em jogo? E seria a verdade que tanto buscava mais poderosa que a força que a ameaçava? E enquanto as sirenes se intensificavam, Ana sabia que a luta mal tinha começado. Conforme a multidão se unia, Ana sentia os pulsares da ansiedade e da esperança se entrelaçando. As vozes, uma mistura de temor e coragem, se elevavam em uníssono. A atmosfera elétrica estava pesada, mas carregava um propósito que iluminava a escuridão da noite. Quem são vocês para calar nossos gritos? Uma mulher se destacou entre a massa, a voz robusta e decidida, como um clarão em meio ao nevoeiro. Aquela afirmação pareceu acender uma chama na multidão, que agora protestava em coro, fazendo com que os policiais se entreolhassem, perdendo um pouco da firmeza que exibiam. O agente mais alto, que até então estava no controle da situação, parecia cada vez mais desconcertado. Seu olhar se movia entre Ana e a multidão. Ana sentiu seu coração acelerar. Estava convencida de que ali em frente a ela estava o ponto crucial. Se eles recuassem, talvez a verdade pudesse finalmente ser ouvida. Precisamos que nos deixem em paz, gritou um jovem, empunhando um cartaz com a frase de protesto. Não vamos nos calar. É isso. Ana pensou, o sangue pulsando pelas veias. Era um chamado à resistência. Ela sabia que a mudança nunca vinha sem esforço, e estava disposta a pagar o preço. Os policiais, agora cercados pela pressão da multidão, pareciam hesitar. Um deles, um homem magro de face cansada, olhou para o agente mais alto como se esperasse por uma decisão, mas houve um segundo de indecisão. Ana viu isso. Era o momento. Se vocês não fizerem nada, tudo isso será em vão, gritou Ana, usando toda a força de sua voz. Precisamos da verdade. Ninguém deve ser oprimido. As palavras reverberaram e ecoaram como um tambor, incitando ânimo nas pessoas ao seu redor.
O agente de rosto cansado finalmente falou. Vocês precisam se dispersar. Isso não é seguro para ninguém. Mas a incredulidade em sua voz não conseguia apagar a convicção que tomava conta da multidão. Em vez disso, mais gritos se ergueram. Ana não se continha. Sentia uma chama ardente em seu pecho, um desejo quase primal de lutar. Se ela recuasse agora, o medo venceria. Esse pensamento a fez avançar um passo a mais. A segurança de quem? A de vocês ou a de nós? Se for para silenciar a verdade, nós não iremos nos mover. O olhar do agente alto respondeu com fúria, mas a multidão havia se tornado um muro, uma força coletiva que exigia respeito. As sirenes agora soavam mais distantes, mas a tensão pairava como uma nuvem pesada. Depois de um instante que pareciam horas, o agente mais alto respirou fundo e em seguida fez um gesto. Acalmem-se, vamos conversar sobre isso. Ouvindo suas palavras, a pressão no ar se afrouxou ligeiramente, mas Ana sabia que a batalha estava longe de terminar. Não se tratava apenas de palavras. Era necessário enfrentar não só a figura da autoridade diante dela, mas o sistema que a sustentava. Estamos prontos para lutar, gritou um dos manifestantes. E a união pulsava vibrante, como se a vida separada de cada um agora estivesse entrelaçada numa só voz. Ana percebeu que a resposta estava ali bem diante de seus olhos. Era a força da comunidade, da verdade coletiva, disposta a se enfrentar contra as injustiças. Aquela cena poderia muito bem ser apenas o início. Mas em meio às esperanças renovadas, uma sombra surgiu. Carlos, ao fundo, mantinha seu olhar fixo no cenário, quase como um espectador às sombras. Algo naquele olhar inquietou Ana. Qual seria o papel que ele ainda tinha a desempenhar naquela luta? E assim, com a tensão aumentando e novas revelações pela frente, Ana sabia que a verdadeira batalha ainda não tinha começado. O que faria Carlos a seguir? O que ele sabia que ainda não era revelado? A luta pela verdade estava apenas começando. A tensão na atmosfera era palpável. Ana sentia seu coração pulsar acelerado enquanto observava a multidão. As vozes se uniam em gritos de resistência, mas uma inquietação crescia dentro dela, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Carlos, ainda à margem, era como uma sombra que não conseguia afastar da sua mente. O que ele sabia? Qual seria a verdade que ele escondeu até agora? Vamos, Carlos! Ana gritou, sem se importar se atrairia a atenção. Esse é o momento. Não fique aí parado. Ele finalmente se movia. Com os olhos fixos na cena, a expressão dele misturava preocupação e determinação. O que estava prendendo Carlos? Ana poderia sentir que ele estava guardando algum tipo de urgência, mas não conseguia ler seu olhar. Eu tenho algo para dizer, Carlos finalmente falou, e sua voz não carregava mais o timbre de sempre. Havia um peso, uma carga emocional que fez Ana prender a respiração. Então fala. Ela incentivou, o coração na garganta. Ele respirou fundo, como se reunir coragem e começou. A verdade que vocês estão buscando é muito maior do que apenas um grito contra a opressão. Eu conheço segredos sobre o que aconteceu. As palavras saíram hesitantes, mas cada sílaba parecia ressoar na alma de quem escutava. A multidão, que até então parecia alimentada pela raiva e pela coragem, silenciou. Os olhares se voltaram para Carlos, a expectativa pairando como um feitiço. O que você está dizendo, Carlos? Alguém questionou, visivelmente intrigado, enquanto um murmúrio desenhava nuvens de curiosidade. Ele hesitou, o olhar dele se perdendo por um momento na distância. Vocês acham que isso tudo é apenas sobre nós e os policiais? Há muito mais em jogo. Quem realmente comanda essa cidade e esta luta? Precisamos saber o que estamos enfrentando. Ana percebeu que o tom de Carlos havia mudado, como se ele tivesse quebrado um tabu sutil. Ela sentiu uma sensação estranha, um misto de temor e esperança. Afinal, o que seria essa verdade que ele arriscava compartilhar? A multidão começava a se reorganizar, os murmúrios transformando-se novamente em clamor. Fala, Carlos. Nos diz o que você sabe. Carlos olhou em volta, como se cada rosto que ele visse fosse um pedido de esclarecimento. Ele então falou baixo, mas a multidão o escutou claramente. Eu vi documentos, registros que mostram como nossas vozes foram subestimadas. Pessoas poderosas se beneficiam da nossa dor. Eles mostram uma face, mas escondem um plano. Nós estamos lutando contra um sistema que não briga apenas por nós, mas também pela informação. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras dele estavam carregadas de um significado profundo e perturbador. Se o que Carlos dizia era verdade, a luta que estavam travando era muito mais complexa do que lutarem contra a repressão do presente. Era um combate às raízes de uma injustiça que se perpetuava. Devemos nos unir. Precisamos conhecer essa verdade.
Ana gritou com fervor, apoiando a bravura de Carlos. E se precisamos de alguém que entenda essas questões, é esse um dos nossos objetivos. A multidão, agora alimentada pelo novo ânimo, começou a se organizar em torno de Carlos. Ele tinha se tornado um elo vital, e Ana entendia que a luta pela verdade não era apenas uma questão de resistência. Era também uma questão de informação. Mas então, do nada, os policiais começaram a avançar. O agente de rosto cansado liderava a marcha, agora decidido a restabelecer a ordem com mais força, como se tivessem recuado e voltado armados e prontos. Eles estão vindo. Agora ou nunca. Alguém gritou. Ana respirou fundo e sentiu que essa era a hora de agir. Como poderiam enfrentar essa nova onda de repressão com o peso da verdade nas costas? A inquietação subia de novo. O que Carlos tinha a revelar poderia ser tudo ou nada, mas uma coisa era certa. A coragem de lutar por suas convicções seria testada de maneiras surpreendentes. O que aconteceria a seguir? Conseguiriam enfrentar a força policial e, ao mesmo tempo, buscar a verdade que Carlos prometia? As respostas estavam prestes a surgir. A multidão rugia como um mar revolto, intensificando a urgência do momento. Ana lançou um olhar rápido para Carlos, que parecia perdido entre a vontade de lutar e o peso da verdade que carregava. Ele sabia que estavam diante de uma bifurcação, e sua decisão poderia mudar tudo. Ana! Ele gritou, interrompendo seus próprios pensamentos. Precisamos de um plano. Não podemos simplesmente nos jogar contra eles sem saber o que fazer. Havia uma intensidade em sua voz que fazia Ana sentir que ele estava certo, mesmo que quisesse seguir em frente sem hesitações. Você tem razão, respondeu ela, o olhar decidido. Mas como podemos nos preparar para o que vem aí? A aproximação dos policiais era como uma sombra ameaçadora, tornando o ar mais denso. Ela lembrava-se das histórias que ouvirá sobre intervencionistas e como as forças que estavam ali não falhavam em suas ordens. E eles tinham que descobrir a verdade antes que tudo se tornasse um grande caos. Um rapaz próximo se aproximou, seu rosto marcado pela determinação. Precisamos dividir a multidão. Alguns de nós devem criar uma distração, enquanto os outros se movem para o flanco e tentam se infiltrar na central de informação. Ana sentiu uma onda de esperança. Isso pode funcionar. Precisamos de coragem para fazer isso. Todos nós aqui viemos por uma razão, queremos mudar nossas vidas. Sua voz ecoou entre os presentes, e uma bateria de gritos de apoio surgiu, revigorando a adrenalina no ar. Carlos, você pode liderar o grupo que vai buscar as informações que você viu? Perguntou Ana, olhando seriamente para ele. Carlos hesitou, mas assentiu. Sim, vamos fazer isso. Mas precisamos de alguém que entenda o que procurar e como agir nas sombras. Seus olhos procuraram pelos conhecidos na multidão. Se algum de vocês já souber como evitar câmeras ou tem experiência em infiltração, precisamos de vocês. Com o reforço de Carlos, algumas pessoas se apresentaram, e Ana sentiu que estavam formando uma equipe complementar. Mesmo no meio da tensão, havia um sentido emergente de unidade. Enquanto isso, grupos se formavam. As estratégias começaram a tomar forma, e a multidão de repente se tornava uma força coordenada. O chão tremia sob os pés daquelas almas, todos prontos para lutar não apenas por seus direitos, mas por algo mais profundo, uma verdade oculta que esperava ser revelada. O agente de rosto cansado se aproximava, sua postura rígida como uma flecha, e os policiais atrás dele armados e prontos, preenchiam o espaço com um manto de medo. Mas o que realmente perturbava Ana era o olhar do agente. Havia um leve brilho ali, como se ele estivesse ciente de algo que escapava à razão. Agora siga! Ana gritou, gesticulando rapidamente para os que ficariam para frente. Ela assumiria a linha de frente e os outros, junto a Carlos, se moveriam pela calçada lateral em direção à central. E assim a multidão se dividiu, em um movimento fluido, cada grupo buscando aquilo pelo qual havia lutado. Ana sentiu seu coração acelerar, enquanto seu instinto a puxava para o centro da ação. Os gritos se tornaram uma sinfonia. Carlos, agora longe, sentia-se como um líder, e Ana sentia a força da sua decisão pulsando em suas veias. Havia uma conexão com ela, mesmo à distância, que prometia muito mais do que uma simples luta de resistências. Enquanto Ana enfrentava o agente de rosto cansado e suas forças, algo no ar mudou. A energia era palpável, como se o futuro fizesse uma pausa, esperando para ver o envolvimento entre a determinação de um povo e a repressão que ameaçava esmagá-los. E no instante em que as mãos do agente se ergueram para ordenar o ataque, um grito despontou na multidão. A verdade vai prevalecer. O céu parecia se abrir, e as palavras ecoaram, como se o universo aguardasse a resposta de Ana. O que ela diria? A luta pela verdade estava apenas começando.
A determinação de Ana pulsava em seu peito enquanto ela encarava o agente com um olhar desafiador. A multidão ao seu redor vibrava com a energia da esperança e do medo, criando uma mistura explosiva que a alimentava. O agente, seguro de que estava no controle, avançou para frente, seus gestos firmes. Mas Ana não estava sozinha, a maioria compartilhava a pressão do momento, unindo-se em um só grito. Não vamos recuar. A mudança começa aqui e agora. Com um olhar entre os colegas, Ana percebeu que havia algo mais profundo em jogo. O que estava em risco era mais do que apenas a luta contra a repressão. Era a luta pela verdade por suas vidas, seus sonhos, suas histórias. Carlos, correndo pela calçada lateral, coordenava seu grupo com a precisão de um maestro. Ele se preocupava com Ana, mas sabia que seu papel agora era crucial. O olhar insistente dela, antes tão próximo, parecia distante. Havia uma conexão que ele temia que poderia se perder se não agisse rápido. O grupo removia os obstáculos, contornando as barreiras de segurança. A adrenalina o levou a concentrar-se, enquanto buscavam o caminho para a central de informação. Lembrem-se, ninguém pode ficar para trás. Ele gritou, tentando manter o ânimo. No cerne da multidão, Ana notou um grupo de mulheres idosas que, mesmo sob a pressão da violência, erguiam banners e gritavam por justiça. Seu coração se aquecia ao ver o espírito indomável daquelas mulheres, o peso de suas histórias refletindo na resistência de cada grito. O que as movia era um senso de comunidade que transbordava, um sentimento que ela nunca havia presenciado em uma escala tão grande. As palavras do agente cortaram o ar. Vocês não sabem com quem estão lidando. Voltem para suas casas antes que seja tarde demais. Existe algo a mais em seu tom, algo que o tornava mais humano, mais acessível. Um lampejo de dúvida atravessou seus olhos. Era a chance que Ana precisava. Você sabe que a verdade será revelada. Não adianta tentar ocultar o que já está à vista de todos nós, gritou Ana, e as palavras reverberaram no ambiente. Os policiais hesitaram, as ordens estavam confusas. Ela percebeu que era o momento certo para atacar. Com um movimento brusco, ela avançou, buscando criar um espaço onde outros se juntassem a ela, formando um escudo humano. O clima da multidão mudava. O medo começava a ser consumido pela coragem. De onde estava, Carlos podia sentir a mudança no ar. Era como se a coragem de Ana estivesse contagiando cada um. Ele fechou os olhos por um instante, imaginando não o que poderia perder, mas o que poderiam conquistar juntos. A verdade pede para ser ouvida, e agora mais do que nunca, eles precisavam um do outro. Repentinamente alguém avistou uma câmera acoplada ao outro lado da rua. Rápido, temos que desligá-la antes que eles vejam. Ele sabia que esse era o caminho para ganhar, a única maneira de abafarem os olhos da repressão. Carlos, vamos, gritou um dos aliados. Ele acenou tomando uma respiração profunda. A movimentação estava fervilhante, a pressão crescendo. Mas antes que ele pudesse se mover, ouviu um grito. Atrás de você. E o mundo parou por um segundo. O olhar do agente encontrava o de Carlos uma sombra de reconhecimento e algo mais. O que aconteceria a seguir? A verdade realmente prevaleceria? Carlos sentiu um frio na barriga, mas já era tarde demais para voltar atrás. Ele estava prestes a dar o seguinte passo, mas o que será que a resposta traria? A adrenalina vibrava no ar. O tempo parecia ter desacelerado enquanto Carlos, Ana e a multidão se moviam, imbuídos de uma coragem inesperada. A tensão pairava como uma nuvem negra, mas havia um brilho de esperança nas vozes que ressoavam ao redor. Não vamos nos calar. Ecoavam os gritos, um mantra que atravessava as nuvens de incerteza. Carlos sentiu que o olhar do agente mais alto estava fixo nele, como se soubesse que as decisões que tomariam agora poderiam mudar tudo. Ele respirou fundo e decidiu era hora de agir. Estamos prontos para lutar, mas precisamos da verdade. E nós vamos resgatar as histórias que foram silenciadas, disse, seu tom mais forte e decidido. A multidão vibrava, reforçando suas palavras com gritos de apoio. A verdade vai prevalecer, e unidos somos mais fortes. Eram sons que se misturavam e formavam um coro de determinação. Ana à frente, também sentia a fumaça da coragem ao seu redor, uma energia coletiva que a empurrava para o centro da luta. Vamos fazer isso, exclamou. Precisamos alcançar a central de informações. Carlos, você e seu grupo cuidem do acesso à câmera. Vamos diversificar nossas vozes e ninguém pode ficar para trás. Carlos assentiu, e juntos eles se dividiram. O grupo de Ana se concentrava em bloquear os policiais, enquanto Carlos e seus aliados buscavam a câmera e toda a documentação que esperavam encontrar na central. Enquanto avançavam, Ana percebeu que a batalha não era apenas física, mas emocional.
As histórias de resistência do passado a chamavam, assim como o legado de seu avô. A luta é por todos nós, pensou, invocando a força que vinha de sua ancestralidade. O calor das vozes ecoava, e ela sabia que nenhuma dor poderia abatê-los se estivessem unidos. Ao desviar algumas barreiras, Carlos e seu grupo conseguiram se infiltrar na parte lateral da central de informações. O fluxo nervoso da adrenalina tornava tudo mais vívido. Ele liderava com um propósito renovado, enquanto o pensamento na luta o levou a alcançar uma sala onde os documentos estavam armazenados. Precisamos encontrar provas de que tudo isso é mais do que apenas uma história esquecida. Sussurrou um amigo, enquanto ele abria gavetas e pastas. Assim que ele puxou um documento, seu rosto iluminou-se. Aqui, temos registros de operações que foram encobertas. Carlos rapidamente olhou para a porta. O tempo estava se esgotando e a tensão estava crescendo. Precisamos ser rápidos, disse ele, enquanto a respiração acelerava. Do lado de fora, Ana enfrentava com bravura os policiais avançando. Lutamos por um futuro melhor. Apenas queremos que nossas vozes sejam ouvidas. A determinação em sua voz segurava o peso do mundo. As palavras balançavam no ar, envolvendo sua comunidade numa aura inesperada de solidariedade. Mas o olhar do agente diante dela tornava-se mais intenso. Ele parecia estar dividido entre o dever e o reconhecimento da verdade. Vocês não entendem o que estão dizendo, gritou ele, mas havia uma vulnerabilidade no seu tom que Ana não pôde ignorar. E você? Está disposto a calar a verdade? Ana respondeu, mais firme do que nunca. Estamos aqui para fazer a diferença, para nos relembrar que nossas vozes sempre importaram. Os murmúrios da multidão diminuíram, e o agente hesitou por um momento, o conflito interno claro em seu olhar. Nesse instante, o grupo de Carlos conseguiu derrubar a porta e acessar a sala de briefing, onde uma mesa estava cheia de documentos. Precisamos levar isso. Isso pode mudar tudo, gritou um deles, pegando o material vital e enfiando rapidamente em mochilas. Ana olhou para trás, a sirene se aproximando. Estava prestes a decidir sua próxima jogada quando viu a agitação de Carlos emergindo na entrada. Conseguimos. Temos as provas. Ele gritou, cortando a tensão na atmosfera. Vá agora, traga todos aqui. Ana tinha um novo brilho nos olhos. Com isso podemos exigir que a verdade venha à tona. Com o novo ânimo da vitória, a multidão uniu-se, e a força estava se repotencializando. Carlos se juntou a ela e juntos criaram um cordão de proteção entre a polícia e os documentos, uma defesa do que defenderiam a todo custo. Se eles quiserem calar a verdade, terão que passar por nós, exclamou Carlos, erguendo os papéis em um gesto de desafio. À medida que o agente finalmente percebeu a profundidade da situação, ele hesitou. A mentira que antes sustentava agora parecia fragilizada diante da força coletiva que emergia. Basta! Isso não vai acabar bem, gritou. É a verdade que sempre venceu. Não podemos recuar, Ana disse em resposta. As vozes se erguiam como um furacão, um desejo ardente por mudança. Com o som da oposição majorando, as sirenes pareciam se calar, e Carlos, Ana e os outros apresentavam uma nova narrativa. A luta pela verdade estava apenas começando, mas agora eles estavam prontos juntos. E nesse momento crucial, cada um deles se lembrou de um legado maior, um eco de poder que foi esquecido por muito tempo entre suas histórias, e a vida da comunidade pulsava como nunca antes. A verdade prevalecerá. Eles gritaram em uníssono. E Ana sabia que essa luta, essas vozes, todas eram mais do que discursos vazios. A resistência estava renascendo. Essa era a essência da transformação, um testemunho de força e união que mudaria suas vidas para sempre. As sirenes se afastavam, e Ana sorriu, a força do amor e da justiça presentes pela primeira vez em um longo tempo. O futuro estava nas mãos deles e era brilhante. Agora, se você também se emocionou com essa história e quer mais transformações como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos fazer ecoar essa verdade.